Oi, pessoal! Na aula passada, nós falamos sobre a formação dos Estados absolutistas europeus. Como se deu essa formação? Qual era o contexto da época político, econômico? Quais grupos deram sustentação a esse governo? Quais ideias deram sustentação para que esse poder se concentrasse nas mãos do rei? A partir de hoje, nós vamos estudar esse modelo aplicado a países. O primeiro deles é a França. Na França, o poder central estava, de certa forma, abalado por causa dos conflitos entre católicos e calvinistas. Os calvinistas na França eram chamados de huguenotes. Então, esse conflito que chegou até até morte, ele estava desestabilizando o poder do rei. E aí, o rei Henrique VI tem a seguinte ideia. Ele publica o Edito de Nantes. O que é isso? Era uma lei que concedia liberdade religiosa aos protestantes. Então, a partir de então, eles não seriam mais perseguidos, já que a religião deles era livre para ser praticada. O rei seguinte, Luís XIII, nomeou como seu primeiro-ministro o cardeal Richelieu. E esse cardeal Richelieu, ele tomou uma série de medidas que acabou limitando o poder dos nobres e concentrando esse poder nas mãos do rei. Então, acabou por fortalecer o poder do rei, o poder desse Estado absolutista. Além disso, nesse período, a França se envolveu em conflitos como a independência da Holanda em relação à Espanha, a restauração portuguesa e a Guerra dos 30 Anos, saindo vitoriosa, fortalecida, com alianças e com conquista de territórios. Sucedendo Luís XIII, temos Luís XIV, em que a França atingiu o período máximo do absolutismo. Luís XIV ficou conhecido como o Rei Sol, e foi coroado aos 5 anos de idade apenas. Então, ele não podia governar, né, logicamente. Durante esse período, quem governou foi o ministro cardeal Mazarino. O cardeal Mazarino, ele atuou de forma decisiva para dar continuidade ao trabalho do cardeal anterior, o Richelieu. Lembra que eu falei ainda agora? Ele tinha atuado para restringir o poder dos nobres. Alguns nobres não aceitaram essa perda de poderes e começaram a coordenar levantes, revoltas contra o poder do rei. Então, esse cardeal Mazarino ele foi importantíssimo para suprimir, para acabar com essas revoltas e, assim, consolidar, fortalecer ainda mais o poder do rei. Na ocasião da morte do cardeal Mazarino, Luís XIV já estava com 18 anos. E aí ele passa a comandar pessoalmente toda a política interna e externa do reino. Então, é a consolidação do absolutismo, todos os poderes concentrados na figura desse rei do Luís XIV. Ele nomeia para administrar as finanças do reino o Jean-Baptiste Colbert. E o Jean-Baptiste Colbert ele foi responsável pelo processo de industrialização da França e pelo provimento de produtos para o mercado francês. Além disso, o Luís XIV instituiu um exército permanente. Então, isso era muito importante para a defesa, para a manutenção do reino, que o rei tivesse um exército permanente. E esse exército permanente obedeceria uma disciplina rígida e era formado tanto por pessoas voluntárias quanto por pessoas recrutadas à força. O Luís XIV, ele também se baseia muito na ideia do Jacques Bisset, aquele que eu citei na aula anterior, que ele falava do poder sagrado do rei. Então, ele pega essa ideia de que o poder do rei emanava de Deus e ele incorpora essa ideia ao reinado dele. Por ser muito católico, ele acaba revogando. O que quer dizer isso? Anulando, deixa de valer o Edito de Nantes, que o Henrique VI tinha colocado lá atrás. Aquela lei que garantia liberdade de culto aos protestantes, aos calvinistas. Isso faz com que cerca de 150 mil pessoas deixem a França com medo de perseguição.
E, gente, quando uma quantidade muito grande de pessoas deixa um território, deixa um país, essas pessoas elas pagam imposto. E isso acaba prejudicando as finanças do país. Além disso, o rei, o Luís XIV, ele fazia um culto muito grande à figura dele. Ele teria que ser adorado por todos. Então, havia imagens do rei por todos os cantos do reino. Essa comparação, né, esse título do Rei Sol, esse caráter sagrado do rei. E ele vivia também no maior luxo. O Palácio de Versalhes é o exemplo de todo o luxo e requinte em que vivia a nobreza francesa. E tudo isso custava muito dinheiro. Então, quando se gasta muito para manter algo e a receita, a arrecadação diminui, o país entra em crise. E foi o que aconteceu com a França. Além disso, ele também se envolveu em muitos conflitos militares e isso acabou desequilibrando ainda mais as finanças. O seu sucessor, Luís XV, continuou com os gastos da nobreza, continuou também se envolvendo em conflitos que acabaram com a França não vencendo e perdendo território, além de perder dinheiro, aprofundando a crise econômica, o que deixou para o seu sucessor, Luís XVI, o legado de uma crise que se agravou cada vez mais e que culminou com a Revolução Francesa. Mas esse é um assunto para outro momento. Por hoje, ficamos por aqui e até a próxima aula. Tchau, tchau!